Depois do funeral da minha filha, o proprietário da casa que ela estava alugando me ligou. Ele disse: "Eu encontrei algo que você realmente precisa ver. Venha aqui agora. E não conte para seu filho e o marido dela." Eu fui direto para lá. Quando abri a porta, fiquei em choque. Eu nunca imaginei que a minha vida mudaria tanto depois dos 60. Achei que os meus dias seriam mais tranquilos, dedicados às plantas, ao meu caderno de receitas e às tardes silenciosas que eu sempre considerei um presente. Mas nada podia me preparar para a dor de perder um filho. E pior ainda, perder minha única filha, Marina, de maneira tão repentina, tão injusta, tão amarga. O funeral tinha acontecido há apenas 3 dias. Ainda havia cheiro de flores murchas nos meus pensamentos. A casa parecia grande demais, vazia demais, como se o ar tivesse parado no tempo, esperando que ela voltasse. Marina tinha só 42 anos, forte, batalhadora, generosa de um jeito que às vezes eu dizia que era até perigoso. "Você dá demais de si, minha filha", eu avisava. Ela ria, dizia que coração grande não encolhe, mas eu sabia que ela carregava mais peso do que deveria. E a maior parte desse peso tinha nome: Ricardo, o marido dela. E, infelizmente, meu próprio filho, Gustavo. Eu amo meu filho, mas amor não deixa a gente cega. E Gustavo, bem, ele sempre foi inteligente, talentoso, mas também sempre buscou o caminho mais fácil. Marina, com sua doçura, achava que podia equilibrar os dois lados da família, como costumava dizer. Só que quando alguém tenta sustentar todo mundo, cedo ou tarde, quebra. E ela quebrou. Em silêncio, sem pedir ajuda, sem reclamar. 3 dias após enterrá-la, eu ainda tentava respirar direito. O luto é pesado, mas o que doía mais era a sensação de que havia algo errado. Como se a história não estivesse completa. Como se Marina tivesse deixado algo por dizer. Eu não sabia explicar, mas eu sentia. Foi então que o telefone tocou naquela manhã cinzenta. Eu reconheci o número. Seu Alberto, o proprietário da pequena casa que Marina alugava desde que decidiu se mudar para ficar mais perto do trabalho. "Dona Helena." A voz dele estava baixa, contida. "Me desculpe ligar num momento desses, mas eu encontrei uma coisa aqui. Uma coisa que a senhora precisa ver." Ele respirou fundo. "E recomendo que não conte nada para seu filho, nem para o marido dela. Venha sozinha. É importante." O mundo pareceu encolher ao redor de mim. O coração bateu estranho, como se soubesse que algo pesado estava por vir. "Estou indo", respondi, sem pensar 2 vezes. Vesti a primeira roupa que encontrei. Minha mão tremia enquanto eu trancava a porta. A rua parecia mais silenciosa que o normal, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. Quando cheguei à casa, seu Alberto estava na frente, me esperando, segurando um molho de chaves. Ele era um senhor alto, de quase 80 anos, mas ainda firme. Porém, naquele dia parecia inquieto, como se algo o perturbasse de verdade. "Entre, Dona Helena." Ele abriu a porta devagar. "A senhora precisa estar preparada." Eu dei um passo para dentro. Senti o cheiro familiar da casa da minha filha, lavanda, café e aquele perfume suave que ela sempre usava nos armários. Mas havia outra coisa ali, um silêncio diferente, pesado, quase carregado. E então, logo nos primeiros segundos, meu olhar caiu sobre uma caixa de papelão fechada, colocada exatamente no centro da sala. A caixa não estava lá na semana anterior, quando eu ajudara a escolher os móveis que seriam retirados. Meu corpo inteiro gelou. Algo me dizia que aquela caixa contava uma história que Marina nunca conseguiu me contar em vida. Respirei fundo, olhei em volta. A casa parecia parada no último suspiro dela. Os quadros tortos, um copo ainda no escorredor, uma blusa jogada no sofá. Cada detalhe parecia gritar a ausência. "Eu encontrei isso no quartinho dos fundos, escondido atrás do aquecedor", explicou seu Alberto. "Estava coberto por uma manta. Não parecia algo que ela quisesse que qualquer pessoa visse." Eu me aproximei da caixa. Passei a mão pela tampa. "O senhor abriu?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Não. Achei que era algo íntimo, algo seu." Meu coração batia dentro dos ouvidos. Eu sentia um frio estranho nas costas, como se o passado estivesse prestes a se levantar e caminhar na minha direção. Respirei fundo. E quando minhas mãos tocaram a tampa da caixa, alguém bateu na porta. Eu e seu Alberto nos entreolhamos, assustados.
A batida veio de novo, mais forte. E uma voz masculina que eu reconheci imediatamente disse: Mãe, a senhora está aí? Me disseram que veio para a casa da Marina. Era Gustavo, meu filho, no pior momento possível. A caixa estava a poucos segundos de ser aberta. Meu coração disparou. Meu instinto me gritou apenas uma coisa: não deixe ele entrar. Mas já era tarde demais. A maçaneta começou a girar. A maçaneta mexeu de novo, desta vez com mais força, como se Gustavo estivesse determinado a entrar sem esperar resposta. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu coração batia tão alto que parecia denunciar minha presença mais do que qualquer palavra. Seu Alberto olhou para mim como quem pede permissão para agir, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Mãe? A voz dele veio mais alta, mais impaciente. Por que a senhora não atende o telefone? Eu liguei 3 vezes. Eu não tinha visto nenhuma ligação. Meu celular devia estar no silencioso desde o funeral. Dona Helena, sussurrou seu Alberto. O que faremos? Aquela caixa no centro da sala parecia palpitar. Parecia viva. Parecia saber que não era para ser aberta na frente do meu filho. Marina não teria escondido algo assim se fosse para todos verem. E o aviso de seu Alberto ecoava dentro de mim. Não conte para seu filho. Gustavo bateu de novo, agora com irritação. Abre essa porta, mãe. Precisamos conversar sobre algumas coisas da Marina. Tem documentos importantes que estavam faltando e eu preciso ver se ela deixou algo aqui. Meu corpo gelou. Documentos faltando. Ele estava procurando algo. E talvez fosse exatamente o que estava dentro daquela caixa. Eu fiz sinal para seu Alberto manter a porta fechada. Caminhei rapidamente até onde estava a caixa, como se meu corpo agisse mais rápido que meus pensamentos. Instintivamente, empurrei a caixa para debaixo da mesa de centro, escondendo-a da visão direta de qualquer pessoa que entrasse. Gustavo continuou. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Eu vi o seu carro. A insistência dele não era de saudade ou preocupação, era tensão, urgência, desespero disfarçado. E isso me atingiu como uma bofetada silenciosa. Algo estava profundamente errado. Com a caixa escondida, respirei fundo, tentando estabilizar minhas mãos trêmulas. Caminhei até a porta. Abri apenas uma fresta. O que você quer aqui, Gustavo? Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele arqueou a sobrancelha, como se não esperasse ser barrado. O que eu quero? Repetiu. Mãe, a gente acabou de enterrar a Marina. O mínimo que a senhora pode fazer é conversar comigo. Eu o observei com calma. Ele parecia cansado, mas não pelo luto. Era outro tipo de desgaste. Um olhar inquieto, como quem carrega um segredo grande demais. Não estou pronta para conversar, respondi. Ainda não. Gustavo tentou forçar um sorriso, mas seus olhos eram 2 lâminas afiadas. Eu preciso entrar. Preciso ver algumas coisas da Marina. O que exatamente? Perguntei. Ele desviou o olhar por um instante. Só papéis. A senhora não entenderia. Eu o encarei, sentindo uma frieza crescer no fundo da alma. Gustavo sempre subestimou minha capacidade de entender as coisas. Era como se eu fosse útil apenas para ajudá-lo quando precisava, mas nunca para compreendê-lo. Não hoje, repeti. Agora não é um bom momento. Ele respirou fundo, irritado. Mãe, por favor. O senhor Alberto me deixou entrar quando eu vim aqui antes. Eu tenho o direito de entrar. Seu Alberto, atrás de mim, se encolheu discretamente. Eu percebi. Gustavo já tinha estado ali e provavelmente já tinha procurado pela caixa. Eu pedi para você não entrar mais sem autorização, respondeu seu Alberto, educado, mas firme. A casa ainda está sob responsabilidade da dona Helena. Gustavo virou o rosto para ele, irritado. Eu sou o irmão dela e o cunhado. Tenho mais direito que vocês nessa casa velha. O tom dele fez algo dentro de mim quebrar, mas eu não deixei transparecer. Apenas me mantive firme. Hoje não, repeti com a voz firme de uma mãe que finalmente entende que precisa colocar limite. Volte amanhã. Ele ficou alguns segundos parado, me encarando, como se tentasse medir minha determinação. Depois, suspirou, frustrado. Tudo bem, volto amanhã. Mas espero que a senhora não esteja escondendo nada de mim. Isso só pioraria as coisas. Essas palavras ficaram no ar como uma névoa venenosa. Ele se virou e foi embora, descendo as escadas com passos pesados. Esperei até ouvir o carro partir antes de fechar completamente a porta. Quando me virei, seu Alberto estava pálido. A senhora acha que ele sabe da caixa?
Eu acho, respondi, que Marina estava protegendo algo, e isso não era para ele ver. Aproximei-me da mesa e puxei a caixa para fora novamente. Agora que Gustavo não estava mais ali, era como se o ambiente respirasse. Sentei no sofá. Pousei a caixa no meu colo. Meu coração acelerava, mas de um jeito diferente agora. Não era só medo. Era a sensação de que eu estava prestes a descobrir a verdade que Marina carregou até o último dia. Quando abri a tampa, meus olhos se encheram de lágrimas. Dentro da caixa havia uma pasta azul, um caderno de capa vermelha, várias fotos impressas e uma carta dobrada com meu nome escrito à mão, para minha mãe. O mundo pareceu parar, meu peito apertou, minhas mãos tremeram, meu coração quase falhou. Marina havia deixado uma carta para mim, uma carta que ela escondeu de todos, uma carta que ela queria que só eu encontrasse. Aproximei a carta do peito, fechando os olhos por um instante. Minha filha, sussurrei com a voz embargada. O que você estava tentando me dizer? Quando abri a carta, a primeira frase me fez perder o ar. A mão dela tremia no papel, mas as palavras eram firmes. Mãe, se a senhora está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui e preciso contar a verdade antes que eles encontrem. A carta continuava, mas antes que eu pudesse ler a segunda linha, ouvi um som vindo do corredor da casa, como se alguém tivesse voltado. Um ranger suave, um passo abafado. Eu e seu Alberto nos entreolhamos. A senhora trancou a porta? Ele perguntou. Eu não tinha trancado, e o medo voltou a crescer dentro de mim. Fique atrás de mim, dona Helena, disse ele, caminhando devagar até o corredor. A carta tremia na minha mão, e eu sabia, com absoluta certeza, que o que quer que estivesse escrito nela era grande demais para os olhos de qualquer outra pessoa, especialmente os de Gustavo. O corredor estava quieto demais, silencioso, como se segurasse um segredo prestes a romper. Eu ainda tinha a carta de Marina entre os dedos, mas a segurança dela precisava esperar. Primeiro, era preciso entender o que ou quem estava dentro daquela casa. Seu Alberto caminhava devagar, apoiando a mão na parede, atento a qualquer movimento. Seu passo era firme, mas eu sabia que seu corpo já carregava o peso de muitos anos. Mesmo assim, ele foi. E eu o segui, mesmo que minhas pernas tremessem. O som se repetiu. Um ranger leve, quase tímido, como se o próprio chão protestasse contra a presença de alguém. Meu peito apertou. Pensei em Gustavo, voltando sorrateiro. Pensei em Ricardo, surgindo ali para revistar a casa, atrás de algo que ele nunca deveria encontrar. Mas o corredor estava vazio. No entanto, a porta do quartinho dos fundos, aquela mesma onde a caixa tinha sido encontrada, estava entreaberta. Tenho certeza de que deixei essa porta fechada, murmurou o seu Alberto. Eu também lembrava de tê-la visto fechada. Um vento não teria força para abri-la daquele jeito. Aquilo tinha sido mão humana e recente. Pode ser que estava assim antes, e a gente não viu. Tentei acalmar meu coração, mesmo sabendo que era mentira. Ele respirou fundo, abriu a porta devagar e acendeu a luz. O quartinho parecia normal, pequeno, úmido, com algumas prateleiras velhas, restos de tinta e o aquecedor na parede. Tudo em ordem, exceto por uma coisa: um porta-retrato caído no chão. Eu me abaixei e o peguei. Era uma foto de Marina, sorrindo, tirada muitos anos antes, quando ela ainda sonhava mais do que se preocupava, quando o mundo ainda não tinha peso suficiente para dobrar seus ombros. Mas o porta-retrato não estava ali antes. Eu lembraria. Dona Helena, seu Alberto chamou. Não há ninguém aqui. Deve ter sido o vento mesmo. Eu não quis discutir. Não naquele momento. A carta queimava na minha mão como se implorasse para ser lida. Saímos do quartinho e voltamos para a sala. Meu coração ainda estava acelerado, mas agora era por outro motivo. A verdade que Marina deixara nas minhas mãos. Me sentei no sofá e abri o papel novamente. A caligrafia tremida da minha filha era o retrato vivo de um medo que ela nunca tinha me mostrado. E eu comecei a ler. Mãe, se a senhora está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. E eu sinto muito por deixar esse peso nas suas mãos, mas eu não podia ir embora sem dizer a verdade. Eu escondi tudo nessa caixa porque sabia que, se eles encontrassem, eu estaria completamente desprotegida. Mãe, eu estava com medo.
Parecia que minhas mãos haviam congelado. O ar ficou preso na minha garganta enquanto eu tentava processar cada palavra. Medo? Minha Marina? A mulher que enfrentava tudo com calma e humildade? Continuei lendo. Eu não sei exatamente quando começou. Foi sendo aos poucos, como uma sombra que cresce devagar. Primeiro, eu pensei que era só cansaço. Depois, percebi que era algo pior. Coisas começaram a desaparecer da casa. Documentos importantes sumiam, papeleiras bagunçadas, ligações silenciosas à noite. E quando eu ia procurar respostas, eles sempre tinham uma explicação pronta, sempre muito rápida, rápida demais. Meu peito se apertou. Eles. Ela não citou nomes, mas eu sabia. Gustavo, Ricardo. As duas pessoas que ela mais queria proteger. Continuei lendo. Mãe, eu não sei até onde eles chegaram. Só sei que eu não confiava mais em ninguém dentro daquela casa. E a senhora precisa tomar cuidado. O mundo girou ao meu redor. Cuidado? Com meu próprio filho? Eu parei por um instante, respirando fundo para não desmoronar. Era doloroso demais aceitar que Marina havia carregado um medo tão grande e sozinha. Eu toquei o papel com carinho, como se pudesse alcançar suas mãos. Continuei. Fotografei algumas coisas que achei estranhas, guardei documentos que encontrei escondidos, registrei conversas e datas. Está tudo na pasta azul. Mãe, por favor, abra essa pasta somente quando estiver sozinha. E nunca, nunca diga que encontrou isso. Eu senti meu corpo todo estremecer. Olhei para a pasta azul dentro da caixa. Ela parecia inofensiva, mas agora eu sabia que ali dentro havia algo que Marina temeu revelar. Algo que podia explicar seu cansaço, seu silêncio, a sombra em seus olhos que eu sempre ignorei, achando que era apenas trabalho. Fechei os olhos por um momento, respirando o perfume suave que o papel ainda carregava. O cheiro dela, da minha menina. Quando abri os olhos, percebi que havia mais na carta. Mãe, eu precisava entender se eu estava ficando paranoica ou se realmente estavam me vigiando. E a senhora não faz ideia do que eu descobri. Por favor, tenha coragem. A verdade está aí. Eu só não tive tempo. A última frase parecia um soco. Eu só não tive tempo. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Mas não era apenas tristeza. Era a dor de perceber que algo muito maior estava acontecendo debaixo dos meus olhos. E eu, uma mãe tão presente, tão atenta, não percebi. Fechei a carta com cuidado, como se ela fosse um pedaço vivo da minha filha. Coloquei-a sobre a mesa. Dona Helena, disse seu Alberto, com a voz baixa. A senhora quer que eu a deixe sozinha? Eu o olhei, tentando reunir minhas forças. Sim, por favor, mas antes... Respirei fundo. O senhor viu alguém entrando aqui depois que Marina faleceu? Ele hesitou, seu rosto mudou. Não vi, mas... Ele pigarreou, constrangido. Duas vezes. Barulhos vindos da casa à noite. Achei que eram gatos. Agora, já não tenho certeza. Minha respiração falhou. Marina tinha razão em se esconder, e eu precisava saber de tudo. Assim que ele saiu e fechou a porta, o silêncio tomou conta da casa de novo. Um silêncio que não acolhia. Um silêncio que observava. Eu peguei a pasta azul e abri. Dentro havia recibos, extratos, comprovantes de transferências, anotações detalhadas e uma lista escrita à mão, com datas e horários, das pessoas que entraram na casa dela sem aviso. Havia também várias fotos impressas. Ao pegá-las, meu coração parou. Na primeira foto, meu filho, Gustavo, dentro da casa de Marina, em um dia em que ela estava trabalhando. Ele não tinha permissão para estar ali, e isso era apenas o começo. As fotos balançavam entre meus dedos como pequenas lâminas geladas. Cada imagem parecia arrancar um pedaço do meu chão, dos meus alicerces, da história que eu acreditava conhecer sobre minha própria família. A primeira foto mostrava Gustavo dentro da casa de Marina. Ele não olhava para a câmera, parecia concentrado em algo na escrivaninha dela. O registro tinha data e hora, uma terça-feira, às 15 horas. Marina trabalhava nesse horário. Meu coração apertou. Peguei a segunda foto. Era Ricardo, o marido dela. Ele estava perto do armário, com uma pasta debaixo do braço, parecendo revirar algo. A expressão dele era séria, como alguém que buscava algo específico. A data? 2 dias antes da primeira foto.
também em horário de expediente. Não era coincidência. Continuei folheando. Cada foto era pior do que a anterior. Gustavo entrando, Ricardo saindo apressado, um envelope na mão dele. Depois, horas vazias e silenciosas, como se eles tivessem coordenado uma espécie de dança clandestina dentro da casa da minha filha. Eu fechei os olhos por um instante, tentando respirar. Era como se eu estivesse perdendo Marina de novo, mas agora, por dentro. Coloquei as fotos em cima da mesa e peguei a pasta azul. Folheei os papéis com cuidado, porque cada folha parecia frágil, como se carregasse o peso de segredos que não foram feitos para serem descobertos tarde demais. Entre extratos bancários e anotações, algo chamou minha atenção. Um caderno pequeno, de capa vermelha, cheio de anotações da própria Marina. Abri. A primeira página era um pedido silencioso de ajuda. Mãe, eu sei que eu devia ter falado, mas eu não queria preocupar a senhora. E também, eu tinha medo de não acreditarem em mim. Eu tinha medo de parecer exagerada. Meu estômago revirou. Quantas vezes eu mesma já pensei que Marina estava sobrecarregada demais? Quantas vezes eu disse, descanse, quando o que ela precisava era dizer alguma coisa? Quantas vezes eu me calei diante do cansaço dela, achando que era apenas rotina? Continuei lendo. Tudo começou com valores pequenos desaparecendo da minha conta. Eu achei que era erro do banco. Depois, descobri que estavam usando meu nome para garantir empréstimos que eu nunca pedi. A princípio, eu duvidei de mim mesma, mas então percebi que alguém próximo tinha acesso às minhas coisas. Eu parei. Alguém próximo. Gustavo sabia a senha da gaveta dela. Ricardo sabia a rotina dela de cor. Meu coração começou a bater mais rápido, mas havia mais. Mãe, eu confrontei o Ricardo uma vez, sobre um papel estranho que encontrei. Ele riu. Disse que eu estava imaginando coisas. Disse que eu precisava descansar. Depois disso, documentos começaram a sumir com mais frequência, e o dinheiro também. Eu respirei fundo. Marina não era paranoica. Ela estava sendo silenciada. Mais adiante, em outra página. Um dia, cheguei mais cedo em casa e encontrei o Gustavo aqui. Ele disse que veio pegar um livro emprestado, mas o livro estava exatamente no mesmo lugar. E quando ele foi embora, percebi que a pasta onde eu guardava meus comprovantes estava revirada. Meus olhos arderam. Como é que eu, mãe, não percebi nada? Continuei. Eu tentei conversar com ele, mas ele ficou irritado, como se eu estivesse insinuando algo absurdo. Disse que eu estava emocional demais. Disse que eu precisava de ajuda. Mãe, o que mais dói é perceber que não era preocupação. Era ameaça. Minhas mãos tremiam. Voltei às fotos. Gustavo, Ricardo. Ambos entrando em horários diferentes, mas sempre quando ela não estava. Era impossível ignorar. Ali estava a prova de que minha filha estava sendo explorada, talvez manipulada, talvez pressionada. E eu não fiz nada. Não porque não quis, mas porque não soube. Fechei o caderno com cuidado, como se ele pudesse quebrar. Me inclinei na cadeira, tentando respirar. A dor de mãe é silenciosa, mas profunda. Ela não grita, ela afunda. Foi nesse instante que o telefone tocou dentro da casa. Eu me sobressaltei. O som ecoou pelo ambiente silencioso, cortando meus pensamentos como uma lâmina. Levantei devagar, ajeitei a caixa na mesa e fui até o corredor onde o telefone fixo ficava. Quando atendi, uma voz masculina falou sem se apresentar. Helena, a senhora voltou para aquela casa? Meu coração deu um salto. Eu conhecia aquela voz. Ricardo. Por que a pergunta? Respondi, tentando manter a calma. Ele hesitou. Parecia escolher cada palavra com cuidado. Eu só queria saber se a senhora está bem. Após a perda da Marina, todos nós estamos fragilizados. E eu sei que a senhora gosta de sentir a presença dela. Eu fiquei em silêncio. Aquela calma ensaiada me irritava. Uma paz falsa, que Marina descrevia como fumaça. Eu vim pegar algumas coisas dela, respondi seca. E por que isso importa tanto para você? Do outro lado, ouvi ele prender a respiração. Não importa. É só preocupação. Preocupação. Palavra bonita para quem estava dentro da casa dela sem autorização. Se for só isso, eu disse, não precisa se preocupar. Sei me cuidar. Ricardo demorou alguns segundos antes de responder. Então, tudo bem.
Se a senhora precisar de algo, me ligue. Não mexa em coisas que não são da senhora sem me avisar. Por favor, eu congelei. Não mexa em coisas que não são da senhora. Isso não era preocupação. Isso era um aviso. Quando desliguei, senti um arrepio subir pelas costas. Ele sabia que eu estava lá. Sabia do que eu poderia encontrar. E não queria que eu encontrasse. Voltei para a sala, fechei a porta, tranquei as janelas. Sentei de novo diante da caixa. E pela primeira vez, desde que minha filha morreu, eu senti algo novo nascer dentro de mim. Não era medo, não era tristeza, era determinação. Eu ainda não sabia tudo, mas eu ia descobrir. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me impedir. Porque uma mãe que perde uma filha não tem mais nada a temer. E tudo a revelar. Antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a mantermos histórias profundas e emocionantes, como esta. Eu permaneci sentada diante da caixa por alguns minutos, sentindo o peso de cada descoberta. Parecia que Marina, mesmo não estando mais aqui, segurava minha mão e dizia: "Agora é sua vez, mãe." Mas ainda havia algo que eu evitava olhar. O envelope pardo no fundo da caixa. Eu havia visto de relance, mas não tive coragem de abrir antes. Era diferente dos outros documentos, mais pesado, mais volumoso, e estava lacrado com fita adesiva, como se ela quisesse garantir que nada fosse mexido antes do tempo. Respirei fundo. Minhas mãos estavam firmes agora. Quando puxei o envelope para a mesa, senti o silêncio da casa mudar de novo. Um silêncio que não observava, mas aguardava. Abri com cuidado. Dentro havia 2 pilhas de papéis, organizadas por clipes de metal. A primeira pilha tinha um título impresso no topo: Contratos, Revisão Pessoal. A segunda, escrita à mão pela Marina, dizia: Situações suspeitas, não comentar com ninguém. Meu estômago se apertou. Peguei a primeira pilha e comecei a folhear. E então, tudo fez sentido. Os contratos eram cartões de crédito, empréstimos, financiamentos pequenos em lojas, todos no nome da Marina. Mas havia algo inacreditável. As assinaturas não eram dela. Eu conhecia a letra da minha filha como conhecia meu próprio rosto. E aquelas assinaturas, embora cuidadosamente imitadas, eram diferentes o suficiente para desmontar qualquer dúvida. Ao lado de cada contrato, Marina havia escrito observações, como: "Não fiz. Descobri sem querer. Ricardo disse que era engano." Gustavo ficou irritado quando questionei. Meu coração batia como se quisesse rasgar meu peito. Voltei à caixa e tirei uma foto que ainda não tinha visto. Quando a virei, senti minhas mãos tremerem pela primeira vez em muito tempo. Era uma foto de Ricardo entrando no banco, segurando uma pasta muito parecida com a da Marina. No verso, ela havia escrito: "Ele disse que ia resolver uma dívida nossa, mas descobri que a dívida nem existia antes dele mexer no meu nome." A sensação de traição se espalhou pelo meu corpo. Não era só dor, era indignação. Eu sempre soube que Ricardo era acomodado. Sempre percebi sua habilidade de sair por cima enquanto Marina fazia tudo. Mas isso era outra coisa. Isso ultrapassava qualquer limite humano de decência. Peguei a segunda pilha de papéis, a que ela mesma intitulou Situações Suspeitas. O caderno já havia mostrado o início da agonia dela. Mas aqui estava o mapa completo. O primeiro item era uma lista de horários. Entradas na casa quando eu não estava. E então, uma sequência de datas e horas. Ao lado, as iniciais: G.R. Gustavo. Ricardo. O segundo item era quase um sussurro escrito no papel. Eles sabem mais sobre mim do que dizem. Acho que mexeram no meu computador. O terceiro item, esse me fez prender a respiração. Preciso falar com minha mãe, antes que seja tarde. Mas tenho medo do que isso pode causar. E ali eu senti meu coração finalmente entender o que Marina carregava. Ela estava presa entre a verdade e o medo, entre o amor e a desconfiança, entre a necessidade de pedir socorro e o pânico de me envolver. Eu passei a mão pelo rosto, tentando afastar o turbilhão de emoções. Quando levantei os olhos, percebi uma sombra passando pela janela. Uma sombra rápida demais para ser coincidência. Aproximei-me devagar, olhei pela fresta da cortina e meu sangue gelou. Era Ricardo, parado do outro lado da rua, olhando direto para a casa. Ele não se mexia,
Não piscava, parecia esperar por algo ou alguém. Voltei para o sofá devagar, mantendo a respiração controlada. Ele sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava com a caixa. Sabia que eu estava descobrindo tudo. E isso significava que eu não tinha muito tempo. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Do meu filho, Gustavo. Mãe, precisamos conversar. Onde a senhora está? Não faça nada precipitado. O coração apertou. Ele também sabia. Meu corpo inteiro gelou. De repente, entendi que a minha investigação não era mais privada. Não era mais só minha. Eles estavam me observando agora. Peguei a caixa com cuidado. Guardei tudo de volta com precisão e fechei a tampa. Olhei ao redor da casa, uma casa que agora parecia mais testemunha do que lar. E foi nesse instante que uma lembrança veio à minha mente. Um bilhete que Marina me deixou meses antes, quando me visitou pela última vez. Ela disse: "Se um dia acontecer algo comigo, mãe, não confie nas primeiras versões. Procure a verdade e seja firme." Na época, achei que fosse apenas um desabafo. Agora parecia um aviso. Um aviso que eu ignorei. Segurei a caixa com força contra o peito. Eu precisava agir, antes que eles agissem primeiro. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que a presença da Marina estava ali comigo, não como dor, mas como coragem. Porque a partir daquele momento, eu não era mais uma mãe enlutada. Eu era uma mãe despertando. E ninguém detém uma mãe que finalmente acordou. Saí daquela casa com a caixa nas mãos e a sensação de que o chão havia mudado sob meus pés. Cada passo parecia um desafio, como se eu estivesse pisando em um território que não era mais seguro. Mas dentro de mim, algo havia mudado também. Eu não estava mais paralisada pela dor. Estava desperta. Ricardo continuava parado do outro lado da rua quando eu fechei a porta. Ele fingiu olhar para o celular, mas eu sabia que ele estava me observando. Cada movimento dele parecia meticulosamente calculado. Por um instante, pensei em atravessar e confrontá-lo ali mesmo. Dizer tudo o que estava engasgado, tudo o que Marina não disse, tudo o que ele escondeu. Mas não. Eu sabia que aquele não era o momento. E pessoas que escondem segredos não reagem bem quando são encurraladas. Eu precisava ser estratégica, fria, atenta. Fiz o que Marina pediria. Respirei fundo, erguendo a cabeça, e entrei no carro sem olhar para ele de novo. Dirigi até minha casa com cuidado, mas sempre checando o retrovisor. A cada esquina, a cada carro lento demais, meu coração acelerava. Mas ninguém me seguiu, não abertamente pelo menos. Quando cheguei, tranquei a porta e fechei todas as janelas. Coloquei a caixa sobre a mesa da sala, sentei-me diante dela e fiquei ali, observando-a como se fosse um ser vivo. Aquela caixa era o grito silencioso da minha filha, e eu precisava honrar esse grito. Abri novamente e espalhei tudo com calma. Queria montar, peça por peça, o quebra-cabeça que Marina tentou completar antes de partir. Peguei o caderno vermelho. Na última página, uma frase curta me arrepiou por inteiro. Se algo acontecer comigo, não deixe eles falarem por mim. Senti um nó subir pela minha garganta. Marina nunca foi dramática. Ela era racional, ponderada, sensata ao extremo. Para escrever algo assim, ela realmente acreditava que estava em perigo. Passei as mãos pelas outras páginas, procurando alguma pista final, um nome, um gesto, uma suspeita mais concreta. Mas Marina não acusava diretamente ninguém. Ela descrevia situações, datas, horários. Deixava claro que Gustavo e Ricardo entravam na casa sem permissão, que documentos sumiam, que empréstimos eram feitos no nome dela. Mas não dizia abertamente o que achava. Talvez por medo, talvez por proteção, talvez por ainda amar demais a ideia de família. Fechei o caderno e peguei a próxima foto. Ricardo novamente, agora sentado no carro, falando com alguém que não aparecia na imagem. Marina anotou no verso: "Conversas às escondidas. Sempre sobre dívidas." Depois, outra foto. Gustavo, recebendo um envelope de alguém que estava fora do enquadramento. Marina escreveu: "Ele disse que era pagamento de um trabalho, mas ele estava desempregado." Meu coração apertou. Eu amava meu filho. Mas amor não pode ser desculpa para a cegueira. E de repente, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Gustavo sempre teve dificuldade com dinheiro, sempre precisou de ajuda.
Sempre dizia que as coisas iam melhorar e eu sempre ajudava, porque sou mãe, porque é isso que mães fazem quando acreditam que os filhos estão apenas passando por uma fase. Mas Marina, ela sempre foi mais firme com ele, nunca deu tudo de mão beijada. E isso talvez tenha sido o motivo. Levantei-me e fui até a janela. Olhei para a rua silenciosa. Tudo parecia normal, mas eu sabia que nada era mais normal. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem do Gustavo. Mãe, a senhora leu o que mandei? Precisamos conversar. É sério. Eu não respondi. Segundos depois, outra mensagem. Por favor, mãe, não faça isso. Não faça o quê? Minhas mãos esfriaram. Ele sabia que eu estava vendo algo que não devia, ou pelo menos desconfiava. A campainha tocou. Meu corpo gelou. Fui até a porta devagar, em silêncio, e olhei pelo olho mágico. Era Gustavo, parado, com expressão tensa, com os punhos cerrados. Não era tristeza, não era luto, era inquietação. E havia algo nos olhos dele que eu não via desde que ele era criança, quando tentava esconder uma travessura antes de ser descoberto. Mas agora era muito mais sério. Toquei a tranca com a ponta dos dedos, mas não abri. Ele chamou meu nome. Mãe, abre a porta. A gente precisa conversar. É importante. Importante para quem? Para ele? Ou para a verdade não vir à tona? Não respondi. Ele bateu mais forte. Mãe, por favor, não faça as coisas ficarem piores. Eu só quero te ajudar. Eu juro. Aquela frase ecoou dentro de mim. Não faça as coisas ficarem piores. Piores para quem? Foi aí que senti uma presença atrás de mim. Não física, mas emocional. Marina. A força dela, a firmeza que eu sempre admirei, parecia tocar meu ombro. E eu entendi que era hora de estabelecer meu primeiro limite. Abaixei a voz, firme como ela nunca tinha ouvido antes. Gustavo, não vou abrir a porta. Não hoje. Volte para sua casa. Silêncio. Depois, ouvi ele respirar fundo. E então, outra frase que me atravessou como gelo. A senhora não entende no que está se metendo. Virei de costas imediatamente. Porque eu sabia que, se continuasse ouvindo, meu coração de mãe poderia vacilar. E eu não podia vacilar. Não agora. Ele bateu a porta mais uma vez. Depois o som dos passos dele se afastou. Quando o silêncio voltou, eu soltei o ar. Era isso. A partir daquele momento, eu não era mais apenas uma mãe tentando entender a morte da filha. Eu era uma guardiã da verdade. E eu estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que fosse o meu próprio filho. Depois que Gustavo foi embora, a casa voltou a respirar um silêncio pesado, quase denso. Eu sabia que ele não iria desistir tão facilmente. Meu filho sempre foi insistente, principalmente quando o que estava em jogo não era apenas preocupação, mas exposição. Fechei todas as trancas novamente. Liguei apenas uma luz, a do hall. O resto, deixei no escuro. Podia parecer paranoia, mas agora eu entendi que não era exagero. Era proteção. Voltei para a mesa e coloquei tudo da caixa à minha frente. A pasta azul, o caderno vermelho, as fotos, os recibos, a carta. Parecia que Marina tinha deixado um quebra-cabeça e cada peça era essencial. Peguei a carta novamente, relembrando as últimas palavras dela. Tenha coragem. A coragem não estava mais escondida. Ela pulsava dentro de mim com força. Decidi que era hora de revisar tudo com calma, item por item. Marina era meticulosa, organizada, objetiva. Ela nunca deixava nada ao acaso. Se havia deixado tantas evidências, era porque queria que alguém as usasse, depois que ela não pudesse mais fazer isso. Comecei pela pasta azul. Em um dos bolsos laterais, encontrei algo que não tinha visto antes. Um cartão pequeno, de anotações, dobrado ao meio. Abri. Era a caligrafia dela. Se eu estiver certa, eles não fizeram isso sozinhos. Há alguém a mais. Alguém que não aparece. Alguém que controla tudo. Meu sangue gelou. Não era apenas uma disputa familiar. Não era só um marido irresponsável ou um filho desleal. Tinha mais alguém envolvido. E Marina tinha percebido isso. Continuei lendo o cartão. Ouvi conversas atrás da porta, palavras soltas, assinatura, adiantar, dívida, prazo, garantia. Eles tinham medo de alguém. Não era de mim. Meu coração acelerou. A mente começou a ligar pontos. Se havia uma terceira pessoa, alguém que controlava, que ameaçava,
que cobrava, isso explicava o desespero de Gustavo, explicava as idas e vindas de Ricardo, explicava o silêncio forçado de Marina, e também explicava por que, mesmo depois da morte dela, eles ainda estavam desesperados para entrar naquela casa. Peguei outra pilha de papéis. Ali havia extratos bancários, com valores altos saindo da conta dela, sempre em datas próximas às fotos de visitas clandestinas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um detalhe que quase passou despercebido. O mesmo número de conta aparecia repetidamente como destinatário de pequenas transferências. Pequenas, mas constantes. E todas feitas em horários em que Marina estava no trabalho. Ou seja, alguém fazia as transferências no nome dela e enviava para a mesma conta bancária. Encostei-me na cadeira. Respirei fundo. Era nítido. Marina era usada como garantia, como suporte, como caixa para problemas que não eram dela. E o pior, ela sabia, mas não sabia como provar. Ou talvez não tivesse mais forças para enfrentar sozinha. Coloquei a mão no peito, tentando controlar a angústia. Foi quando minha campainha tocou novamente. 2 vezes. Pausadamente. Como se quem estivesse do lado de fora quisesse mostrar calma. Mas calma ensaiada, falsa. Meu coração quase saiu pela boca. No fundo, eu já sabia quem era. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho, e olhei pelo olho mágico. Ricardo, meu genro. O homem que sorria para mim no almoço de domingo. O homem que abraçava minha filha na porta, sempre dizendo que ela era tudo para ele. O homem que agora, parado na minha porta, tinha um olhar diferente. Ele não estava triste, não estava fragilizado. Ele estava atento. E isso era perigoso. Ele mexeu na gola da camisa, olhou para a rua e depois fixou os olhos na porta, como se soubesse exatamente onde eu estava. Bateu de novo. Dona Helena, eu sei que a senhora está aí. Precisamos conversar. Eu prometo que vai ser rápido. Aquela voz polida, treinada, quase cordial, a mesma que tantas vezes me enganou, mas agora eu ouvia de outro jeito. Não respondi. Ele continuou. Por favor, eu sei que a morte da Marina deixou a senhora abalada. Todos nós estamos. Mas a senhora pegou coisas da casa dela. Coisas que não deveria. Minha respiração travou. Como ele sabia? Meu sangue gelou, mas continuei em silêncio. Ele aproximou o rosto da porta. Essas coisas não são seguras nas mãos erradas, Dona Helena. Eu só quero resolver tudo. Resolver para quem? Para ele? Para Gustavo? Ou para quem estava acima deles? Fiquei imóvel. Deixe-me entrar. Ele insistiu, a voz ficando mais firme. Vamos conversar como adultos. Não há motivo para esse comportamento. Meu comportamento? Minha filha deixara provas de que estava sendo usada, manipulada, controlada. E eu era a errada? Não. A vida estava me ensinando que limites tardios ainda são limites. Eu me inclinei, falando apenas o suficiente para ele ouvir. Ricardo, não volte aqui e não toque na minha porta novamente. Silêncio. Depois ouvi um pequeno riso, curto, nervoso, mal disfarçado. A senhora não sabe o que está fazendo. Eu sabia, sim. Estava fazendo pela primeira vez o que deveria ter sido feito há muito tempo, escolhendo a verdade acima do medo. Ele ficou parado alguns segundos. Depois ouvi seus passos descendo as escadas. Esperei mais alguns minutos antes de me afastar da porta. Quando voltei para a mesa, notei que algo havia caído da caixa. Um envelope menor, dobrado ao meio. Peguei. Dentro havia um bilhetinho, escrito com pressa. Se algo acontecer comigo, procure ele, Marina. No verso do papel, apenas um nome. E quando li aquele nome, meu coração disparou. Porque não era Gustavo, não era Ricardo. Era alguém que eu conhecia. Alguém que estava perto da nossa família havia anos. Alguém que eu jamais imaginaria estar envolvido. E naquele instante, entendi. A rede era muito maior do que eu pensava, e a queda deles estava apenas começando. O nome escrito no verso daquele bilhete parecia queimar na ponta dos meus dedos. Era simples, direto, formado por 6 letras, mas para mim pesou como um terremoto silencioso. Eu sussurrei, incrédula. Não pode ser. Era o nome de Almir, o melhor amigo do meu falecido marido. Um homem que conviveu com minha família por décadas. Um homem que frequentou aniversários, jantares, festas de fim de ano. Um homem gentil, aparentemente sem pressa, sempre pronto para dar conselhos, sempre com uma piada pronta. E um detalhe que,
Agora não parecia mais tão inocente. Ele era contador. O mesmo contador que, por anos, ajudou Marina a organizar suas finanças pessoais, sempre de maneira informal, segundo ele, para não pesar no bolso. Meu corpo inteiro esfriou. Por isso Marina escreveu: eles não fizeram isso sozinhos. Talvez Ricardo e Gustavo fossem apenas executores, mas quem manobrava os contratos, assinaturas, prazos? Quem tinha conhecimento técnico suficiente para orientar tudo? Sim, alguém como Almir. Por alguns segundos, fiquei imóvel, absorvendo a descoberta. Era como se alguém tivesse puxado um fio solto num tecido antigo, e agora o tecido inteiro se desfazia diante de mim. Peguei o bilhete novamente, buscando detalhes. A letra da Marina era apressada, mas firme. Ela escreveu aquilo com urgência, com medo, mas também com esperança. Esperança de que eu encontrasse. Esperança de que eu tivesse coragem. Fechei a mão em torno do papel e levantei lentamente. Eu precisava respirar. Precisava mover o corpo para expulsar a tremedeira que insistia em se instalar. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver e me servi de um chá. As mãos ainda tremiam. Não era só o choque, era o peso de perceber que alguém próximo, tão próximo, estava dentro de algo que feriu minha filha em silêncio. Enquanto esperava o chá esfriar, ouvi meu celular apitar. Uma nova mensagem. Desta vez, não era Gustavo, era ele, Almir. Helena, querida, fiquei sabendo da movimentação na casa da Marina hoje. Se precisar de ajuda com documentos, estou aqui. Aliás, podemos conversar mais tarde? Sinto que há coisas que você ainda precisa entender. Meu coração quase parou. Ele sabia. Não sabia como, nem de quem, mas sabia. E estava tentando se aproximar antes que eu ligasse tudo. Respirei fundo, segurei o celular com firmeza e coloquei-o virado para baixo na mesa. Não respondi. A essa altura, qualquer movimento impulsivo poderia custar caro. Voltei à sala. Peguei o caderno vermelho. Folheei mais uma vez. E então, na penúltima página, encontrei rabiscado em lápis: se eu desaparecer ou for silenciada, comece por ele. Ele tem as chaves. Meu corpo se enrijeceu. As chaves? Da casa dela? Das contas bancárias? Dos documentos registrados em nome dela? O que exatamente Marina quis dizer? Voltei para a pasta azul e busquei algo que pudesse se relacionar com aquilo. No meio dos contratos falsificados, encontrei uma procuração antiga, assinada por Marina anos antes, quando ainda era muito jovem. Na época, Almir a orientou a deixá-lo com poderes para resolver assuntos burocráticos caso ela viajasse. Marina nunca anulou. E alguém como Almir nunca esquece uma brecha dessas. A respiração ficou curta. De repente, entendi por que Ricardo e Gustavo pareciam agir como peões. Eles não tinham inteligência financeira para montar algo tão complexo, mas alguém como Almir tinha. Muito. A campainha tocou. 2 vezes. Meu coração disparou. Por um segundo pensei: ele veio até aqui. Meu peito travou. Mas quando fui até o olho mágico, vi outra cena que não esperava. Era minha vizinha, Dona Lourdes. Senti minhas pernas finalmente relaxarem um pouco. Abri a porta. Helena, minha querida, disse ela, com os olhos preocupados. Está tudo bem? Vi um movimento estranho na sua porta mais cedo. Um homem parado aqui, olhando para sua janela. Achei muito esquisito. Meu estômago virou. Ele era alto? Camisa clara? Cabelos escuros? Perguntei, já sabendo a resposta. Era sim, com uma expressão desagradável. Foi embora depois de alguns minutos. Fiquei preocupada. Ricardo. Ele Ou tinha talvez voltado. Nunca tivesse ido longe. Segurei a mão dela com carinho. Obrigada por me avisar, Lourdes. Está tudo sob controle. Ela me olhou com uma desconfiança boa, aquela de amiga antiga que sabe quando a gente está escondendo algo importante. Se precisar de mim, minha casa está aberta. É só bater. Assenti. Fechei a porta. Voltei para a mesa. Olhei para a caixa, para o bilhete, para o nome. E tomei minha decisão. Eu iria procurar Almir, mas não para pedir explicações, e sim para ouvir o que ele não queria me contar. Para observar cada expressão, cada mentira, cada silêncio. Marina me deixou o caminho, e eu, agora,
ia seguir passo a passo, porque quando uma mãe entende que sua filha sofreu calada, ela deixa de ser delicada e passa a ser justa, e a justiça, a verdadeira, não grita, ela age, e eu estava pronta para agir, muito mais do que eles imaginavam. A noite chegou pesada, espessa, como se carregasse o peso das descobertas que fiz nas últimas horas. O nome de Almir ainda latejava dentro da minha mente como um sino distante, tocando repetidas vezes, exigindo atenção. Eu precisava encontrá-lo, não por impulso, não por raiva, mas por estratégia. Marina havia deixado esse caminho, e eu não iria ignorá-lo. Para uma mulher da minha idade, sair sozinha à noite talvez fosse considerado imprudente. Mas naquele momento, imprudência era ficar parada enquanto a sombra que rondou minha filha ainda respirava livremente. Peguei minha bolsa, coloquei o bilhete com o nome dele, o caderno e algumas fotos. Nada além disso. Não adiantava levar tudo. Se algo acontecesse, eu não podia perder as provas mais importantes. Antes de sair, deixei a caixa dentro do armário mais alto do meu quarto. Ninguém mexia ali além de mim. Respirei fundo, coloquei um casaco e subi no meu carro, o caminho até a casa dele. A rua estava vazia. A cada esquina eu olhava pelo retrovisor. Uma mulher de 67 anos poderia passar despercebida, mas naquela noite eu sabia que não estava invisível. Parecia que o mundo tinha olhos. Quando parei em frente à casa de Almir, senti uma pontada no peito. Não era medo, era algo mais profundo. A dor de perceber que alguém tão próximo tinha tocado minha família de uma forma tão destrutiva. A casa dele estava iluminada. Não era comum. Ele sempre apagava as luzes cedo. Toquei a campainha. Por alguns segundos, nada. Depois ouvi passos lentos, contidos. A porta se abriu apenas um pouco, o suficiente para eu ver o rosto dele. Almir sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Helena, que surpresa boa! Entra, minha amiga, entra! O amiga soou amargo, ensaiado. Mas eu entrei. Ele não sabia que eu não era a mesma mulher que ele conheceu anos atrás. A vida, a perda e a verdade me transformaram. O ambiente falava. A sala dele era organizada demais, como se tivesse sido arrumada recentemente. Como se algo tivesse sido escondido. E então percebi. A mesa estava vazia, completamente vazia. Um contador com a mesa vazia? Nem uma pasta? Nem um papel solto? Aquilo não era normal. Ele me ofereceu café. Eu recusei. Helena, começou ele ajeitando a postura. Senti que a senhora queria falar comigo. Olhei direto para ele. Almir, quero clareza. Apenas isso. Ele sustentou o olhar. Por um instante quase pareceu sincero, mas só por um instante. Clareza sobre o quê? Peguei o bilhete e coloquei sobre a mesa. Ele olhou rapidamente, rápido demais, como quem reconhece algo antes mesmo de ver. E ali eu soube. Marina não estava errada. Ele fazia parte. A letra é da minha filha, falei. Isso não tem discussão. Agora, o que quero entender é por que ela escreveu o seu nome. Almir respirou fundo. Cruzei os braços esperando. Ele tentou manter a compostura. Helena, disse ele. Marina estava cansada, confusa. Ela falava coisas sem sentido nos últimos meses. Eu me preocupei muito com ela. Confusa. Sempre a mesma palavra usada para calar mulheres que percebem demais. Minha filha não inventaria isso, respondi. Ele inclinou o corpo para trás, como quem reavalia a postura. A senhora tem sofrido muito, eu entendo, mas não é hora de mexer em coisas que não levam a lugar nenhum. Marina faleceu. E agora, o que importa é a paz. Eu senti meu peito queimar. Paz? Ele falava de paz? Depois de transformar a vida dela em um labirinto de pressões, manipulações e medo, meu tom mudou. Eu me ouvi diferente, mais firme, mais fria, mais madura. A paz só existe depois da verdade, respondi. E eu não vou parar até encontrá-la. O rosto dele mudou. O sorriso sumiu. A máscara derreteu. E no lugar, surgiu algo que eu nunca tinha visto nele. Não era arrogância. Não era hostilidade. Era medo. Ele se levantou. Helena, acho melhor a senhora ir embora. Eu também me levantei. Agora. Não antes de fazer uma pergunta, disse calmamente. Ele congelou. O que aconteceu com Marina nos últimos 3 meses da vida dela? Silêncio. Um silêncio pesado, denso, culpado. Ele demorou para responder, e quando respondeu, sua voz falhou.
Isso a senhora já devia ter superado. Essa foi a resposta, e ao mesmo tempo a confirmação. Quem é inocente responde, quem é culpado tenta encerrar o assunto. Peguei minha bolsa. Obrigada pela confirmação, eu disse. Eu não confirmei nada, ele retrucou, a voz subindo. Confirmou sim, respondi, indo até a porta. Quando alguém pede para esquecer, é porque tem medo de lembrar. Abri a porta. Antes de sair, olhei por cima do ombro e pela primeira vez falei o que estava entalado desde o dia em que perdi minha filha. Marina tentou pedir ajuda a Almir e eu não ouvi. Mas agora, quem vai ouvir sou eu, e o barulho vai ser grande. Fechei a porta devagar. Desci os degraus sem olhar para trás. A noite estava fria, mas minha decisão queimava dentro de mim. Quando entrei no carro, vi pela janela algo que me fez entender o tamanho da teia. A cortina da casa ao lado mexeu, discretamente. Alguém estava observando, alguém que não queria ser visto. A rede era maior, muito maior, e a verdade estava vindo. Eles sabiam disso, eu também, e ninguém mais iria me calar. Voltei para casa devagar, sentindo cada parte do meu corpo reagir ao encontro com Almir. Não era só tensão, era a estranha sensação de que eu havia cutucado algo que estava adormecido e agora tinha olhos. Quando entrei, travei a porta imediatamente e fui até a sala. A caixa estava onde deixei, silenciosa como um animal que aguarda ser acordado. Eu me sentei diante dela e deixei que o silêncio me envolvesse. Só então percebi que minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de percepção. Eu tinha visto algo nos olhos de Almir, algo que Marina também viu, medo, não de mim, mas do que poderia vir à tona se eu continuasse. Olhei novamente para o bilhete com o nome dele. Marina não escreveu frases longas, não fez acusações diretas. Ela deixou um caminho, e agora eu entendia qual era o próximo passo. Antes, porém, havia um último detalhe que eu precisava revisar. Peguei o caderno vermelho, o diário silencioso da minha filha, e passei as páginas até uma que eu lembrava ter visto antes, mas não lido com atenção. Era uma página marcada por uma dobra discreta. Quando abri, encontrei algo diferente da escrita habitual de Marina. Eram frases curtas, quase códigos. R pressionado. G, com medo de alguém. A, sabe tudo. Terça, conversa atrás da porta. Quarta, ligação sobre prazos. Uma visita que não reconheci. Meu coração apertou ao ver a última frase. Ele ameaça eles. Eles ameaçam a mim. Eu fico no meio. Fechei os olhos. Era isso. Minha filha estava sendo esmagada entre duas forças. Entre a culpa dos que deveriam protegê-la e o controle de quem manipulava tudo por trás. Quando abri os olhos novamente, senti a clareza chegar devagar, como o amanhecer. Marina morreu vivendo um cerco silencioso. E agora, aquele cerco tentava se mover ao meu redor também. Mas comigo seria diferente. Eu não tinha mais nada a perder. E isso tornava tudo simples. Peguei o celular e abri a lista de números. Meu dedo pairou sobre o nome do meu filho. Por um instante, quase liguei. Quase cedi ao impulso do instinto materno, aquele que sempre tenta salvar. Mas não, não agora. Não antes de entender até onde ele tinha ido. Desci o dedo pela lista até encontrar um nome que fazia tempo que eu não tocava. Dr. Samuel, o advogado da minha família. Um homem correto, discreto, que tinha profundo respeito pelo meu marido e sempre teve uma consideração especial por Marina. Eu não ia expor a todos, ainda não, mas precisava de orientação. Antes de ligar, porém, algo aconteceu. O celular vibrou. Uma mensagem nova, de Ricardo. Abri. Ouvi dizer que você foi conversar com ele. Isso foi um erro. Não mexa no que não é da senhora. Meu sangue gelou por um instante, mas algo dentro de mim se ergueu, maior do que o medo. Eu sorri de leve, porque agora eu tinha certeza. Eles estavam desesperados. Respondi apenas, eu sei exatamente no que estou mexendo. Enviei e desliguei o celular. Eu sabia que ia incomodar, sabia que ia provocar reações, mas precisava ver como eles se comportariam diante da minha mudança. Fui até a janela. A rua estava vazia demais. Quando voltei à mesa, percebi algo que antes havia passado despercebido. No fundo da caixa, entre duas folhas de papel, havia um cartão de memória minúsculo, desses usados em celulares antigos. Meu coração disparou. Peguei com cuidado. Era leve, mas carregava um peso imenso. Poderia conter a prova que Marina não conseguiu mostrar em vida. Corri para a gaveta onde guardo um adaptador velho,
Conectei o cartão ao computador e esperei. A tela piscou. Uma pasta apareceu. Marina. Reservado. Cliquei. Havia 3 arquivos. Apenas 3. Mas todos nomeados com datas recentes, datas próximas dos últimos dias de Marina. O primeiro era um áudio. Coloquei os fones e apertei play. A voz da minha filha surgiu fraca, cansada, mas firme. Eu não aguento mais esse medo. Eles dizem que vão resolver tudo, mas cada dia aparece mais pressão. A pessoa por trás disso não aparece, só manda recados. Eu sei que não devia gravar isso, mas eu preciso deixar registrado. Se algo acontecer comigo... Mãe, por favor, não deixe eles falarem por mim. Meu coração quebrou. O segundo arquivo era um vídeo curto. Marina filmou de longe, por trás da porta entreaberta. A imagem estava tremida, mas nítida o suficiente para reconhecer 2 vozes, a de Gustavo e a de Ricardo. Gustavo dizia: "Ela está começando a desconfiar. Se ela descobrir a parte dele, estamos ferrados." Ricardo respondia: "Ela não vai descobrir, e se descobrir, já sabe." Meu peito gelou. A parte dele. De quem? O vídeo terminou ali. O terceiro arquivo era uma foto ampliada, provavelmente tirada pelo celular dela. Era a imagem de um documento, com o nome de Marina, uma assinatura falsificada, e no canto direito, a assinatura de Almir como testemunha. Levei a mão à boca. Era isso. A peça que faltava. A confirmação de tudo o que eu já suspeitava. Marina tentou lutar, tentou avisar, tentou resistir, e eles tentaram silenciar. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando abri, eu já não era mais a mesma mulher que entrou naquela casa horas antes. Aquela era a última noite de silêncio. Amanhã seria o dia da verdade, e finalmente, a queda deles iria começar. A noite foi longa. Não preguei os olhos. Passei horas sentada na ponta da cama, ouvindo o silêncio da casa, revendo cada detalhe, cada frase, cada descoberta. A voz de Marina ecoava na minha memória como uma linha guia. Se algo acontecer comigo, não deixe eles falarem por mim. Era isso que me movia. Não vingança, não raiva, mas a necessidade profunda de dar a ela aquilo que lhe faltou: voz. Quando o sol finalmente nasceu, eu já estava pronta. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e coloquei a pasta com todas as provas dentro da minha bolsa. Não levei celular. Ricardo e Gustavo estavam atentos demais. Não podiam rastrear nada. O que eu precisava fazer exigia silêncio e precisão. Procurei quem Marina confiaria. Antes de sair, olhei para uma foto dela que ficava na minha sala. Marina sorrindo, segurando um vaso de plantas que me deu no último aniversário. "Hoje, minha filha", sussurrei, "você vai ser ouvida." Fechei a porta e fui direto para o escritório do Dr. Samuel, o advogado mais confiável que minha família já teve. Ele conheceu Marina pequena, respeitava meu marido profundamente. Sempre tratou nossa família com dignidade. Quando entrei, ele levantou-se imediatamente. "Helena, meus sentimentos pela Marina. A senhora está bem?" Respondi com a firmeza de quem já atravessou a tempestade. "Não estou, mas vou ficar. É por isso que estou aqui." Ele fez um gesto para que eu me sentasse. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele a observou por alguns segundos. "O que é isso?" "A verdade", respondi. E então, abri tudo diante dele. As fotos, os extratos, os áudios, o vídeo, o documento assinado por Almir, o caderno vermelho, a carta da Marina. À medida que ele analisava, sua expressão mudava. Primeiro espanto, depois incredulidade, por fim, uma seriedade profunda, quase dolorosa. "Helena", disse ele com a voz baixa, "isso é gravíssimo." "Eu sei." Ele pegou o cartão de memória e analisou o vídeo com atenção. Repetiu o áudio várias vezes. Leu o documento com a assinatura falsificada. A cada minuto, sua postura se tornava mais rígida. "A senhora tem noção do que isso significa?" "Tenho", respondi com calma, "e estou preparada." Ele respirou fundo. "Helena, o que a senhora trouxe aqui não é só indício, é prova, prova concreta. E não apenas contra Gustavo e Ricardo, mas contra Almir também." Meu peito apertou, mas a firmeza não saiu de mim. "Eu quero justiça, Samuel. Não escândalo, não confusão. Justiça." Ele me olhou com respeito, com algo que eu não via há muitos anos: admiração. "Então nós vamos fazer isso da maneira certa." Ele pegou o telefone fixo e começou a discar. "Vou acionar as autoridades competentes. Esse caso precisa ser entregue imediatamente para investigação."
Não se preocupe, Helena. Suas provas não vão sumir. Não vou deixar. Meu coração se acalmou pela primeira vez em semanas. Marina, finalmente, começava a ser protegida. A queda começa a se desenhar. Enquanto o doutor Samuel tomava as medidas técnicas, eu aguardava em silêncio. Não havia pressa, não havia desespero. Nada mais poderia me abalar. Eu tinha algo que eles nunca imaginaram. Eu tinha a verdade. Quando saí do escritório, o sol batia forte. O mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais a mesma. Respirei fundo. Era a hora do próximo passo, um limite definitivo com Gustavo. Voltei para casa, e como se o destino estivesse me esperando, encontrei meu filho sentado nos degraus da minha porta. Ele levantou assim que me viu, os olhos vermelhos, mas não de choro, de tensão. Mãe, onde a senhora estava? Eu estava preocupado. Pela primeira vez, eu percebi a frase pelo que realmente era. Não preocupação, mas vigilância. Olhei para ele com calma. Gustavo, entra, nós precisamos conversar. Ele entrou devagar, desconfiado. Fechei a porta. E pela primeira vez na vida, eu senti que estava conduzindo a conversa, não sendo conduzida. Ele se virou para mim. Mãe, eu sei que a senhora encontrou coisas da Marina, coisas que não devia interpretar sozinha. Ela estava emocional, cansada. Levantei a mão. Um gesto simples, mas ele congelou. Nunca fiz isso com ele antes. E ele sentiu. Gustavo, não fale da sua irmã desse jeito. Nem tente justificar o injustificável. Eu já sei de tudo. Ele empalideceu. Tudo o quê? Perguntou, engolindo seco. Eu me aproximei. Sei que você entrou na casa dela sem permissão. Sei das transferências. Sei dos documentos no nome dela. Sei das conversas com o Ricardo. E sei... Respirei fundo. Que vocês não fizeram isso sozinhos. Ele ficou imóvel. Um silêncio pesou no ar. Não era silêncio de quem não entendeu. Era de quem foi descoberto. Mãe, começou ele, a voz trêmula. Por favor, eu posso explicar. Não pode, interrompi. Porque agora, quem explica é a justiça. Os olhos dele se arregalaram. O que a senhora fez? Entreguei tudo. Cada foto, cada áudio. Cada documento. Ele passou a mão no rosto, desesperado. Mãe, não. Isso pode acabar com a minha vida. Minha voz saiu firme, serena, inquestionável. Gustavo, quem acabou com a própria vida foi você quando escolheu ferir a sua irmã. Eu não sou cúmplice, não sou escudo e não sou mais abrigo para abusos. Ele ficou sem ar, literalmente. Sentou-se no sofá, abalado. Eu continuei. E quero que saiba de uma coisa. Eu te amo, e talvez esse tenha sido o problema. Porque amor sem limite vira porta aberta para a destruição. E agora, acabou a porta. Acabou a mamata. Acabou o silêncio. As lágrimas escorreram pelos olhos dele. Mas eu não chorei. Não por frieza, mas por clareza. Era o amor firme que Marina sempre pediu, e que agora eu finalmente compreendia. Ele levantou devagar, ainda desnorteado. O que a senhora quer de mim agora? Quero distância, respondi. Quero que você se afaste de mim até que a justiça faça o que precisa fazer. Ele não discutiu, não implorou, não gritou, apenas abaixou a cabeça e saiu. Fechei a porta atrás dele, e quando fiz isso, senti algo dentro de mim se libertar. Era o fim do ciclo, o fim da cegueira, o início da paz. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda faltava alguém, Almir, e a derradeira consequência. Depois que Gustavo saiu, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não era o silêncio pesado do luto, não era o silêncio tenso do medo. Era um silêncio justo. Sentei-me no sofá, respirei fundo e fechei os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez desde a morte de Marina, senti que eu estava honrando a memória dela, não com lágrimas, mas com ação. Sabia que, a partir daquele momento, as coisas iriam se desenrolar rapidamente. E se desenrolaram. A verdade ganha eco. Na manhã seguinte o telefone tocou. Era Dr. Samuel. A voz dele estava séria, porém controlada. Helena, a polícia já está com todo o material. A investigação foi aberta oficialmente. O que a senhora trouxe é mais do que suficiente para começar um processo sólido. Meu coração bateu em um ritmo firme. E o que acontece agora? Perguntei. Agora, eles serão chamados a depor. Todos, inclusive Almir. Sorri com amargura. Ele continuou. Quero que a senhora se prepare emocionalmente. As defesas deles vão tentar distorcer tudo.
Vão tentar fazer parecer que Marina estava cansada, instável, confusa. Ela não estava, interrompi. Eu sei, disse ele, em tom calmo. E agora temos provas disso. Respirei fundo, deixando que a frase me atravessasse. Agora tínhamos provas. Agora tínhamos voz. A queda de quem se achava inimputável. 3 dias depois, o noticiário local anunciou discretamente: Operação investiga esquema de falsificação e uso indevido de documentos. 3 suspeitos são intimados. Eu li a matéria inteira. Os nomes eram mencionados com iniciais G, R e A. Eu não precisava de letras completas para saber quem eram. Gustavo tentou me ligar no mesmo dia. Eu não atendi. Ricardo enviou mensagens, todas apagadas horas depois. Culpa tem pressa. E Almir mandou uma única frase. Você destruiu tudo. Eu respondi. Não, eu revelei. Nunca mais me escreveu. O ponto final que Marina merecia. As semanas seguintes foram de idas ao escritório de Samuel, de depoimentos, de revisões de documentos. Eu estava cansada, sim, mas era um cansaço tranquilo, diferente daquele que vive escondido nos cantos da dor. Um dia, saindo de lá, encontrei uma jovem que trabalhava com Marina. Ela se aproximou devagar, com delicadeza. A senhora é a mãe da Marina, não é? Assenti. Ela segurou minha mão. Eu só queria dizer que ela merecia ser protegida como a senhora está fazendo agora. Ela sempre falava que um dia ia criar coragem. Fez uma pausa. Ela ficaria orgulhosa. Aquela frase entrou no meu peito de um jeito forte, quase físico. Eu sorri pela primeira vez, sem sentir culpa. A vida, enfim, respira. Depois de 2 meses de investigação, fui chamada para uma reunião final com o Dr. Samuel. Ele tinha o olhar sério, mas havia algo de leve em sua expressão. Helena, começou ele, queria te dizer que, mesmo antes do julgamento, as autoridades já reconhecem que Marina sofreu exploração e manipulação financeira, e que não contribuiu para aquilo que a levaram a acreditar. Eu fechei os olhos por um instante. A verdade, finalmente, tinha um nome oficial. Ele continuou. O processo segue, mas a parte mais difícil já passou. A senhora fez tudo certo. Não ceda à culpa. Me olhou com firmeza. A senhora salvou a história dela. Saí do escritório e caminhei até a praça onde Marina adorava levar suas plantas para tomar sol. Sentei no banco, sentindo o vento suave tocar meu rosto. Pela primeira vez, a lembrança dela não doeu. Ela apenas existiu, com carinho, com saudade doce, com paz. Peguei o caderno vermelho que agora guardo comigo. Abri na última página, a página em branco, e escrevi apenas uma frase. Eu ouvi você, minha filha. Fechei o caderno, respirei fundo e senti meu coração finalmente repousar. A minha escolha. No fim de tudo, descobri que a justiça não é barulho, não é grito, não é briga. Justiça é limite. É dizer basta para a crueldade silenciosa. É impedir que a dor continue. É proteger quem não pôde se proteger. Eu escolhi a minha liberdade e escolhi honrar a da Marina. A paz voltou. Não a paz que espera, mas a paz que chega depois da coragem. E aos 67 anos, aprendi algo que gostaria de ter entendido antes. Ser boa nunca foi ser besta. E amor sem limites destrói, mas amor firme salva. Se você ouviu esta história até o fim, do fundo do meu coração, muito obrigada. Histórias como esta merecem ser contadas, ouvidas e refletidas. E se você quiser nos ajudar a continuar trazendo narrativas profundas, humanas e transformadoras, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda mais do que você imagina. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me acompanhar até a última linha. Até a próxima história.